Olá, gente que acompanha o canal Conversa Pedagógica, aqui Márcio Fans. Hoje vou estar comentando, fazendo um paralelo, na verdade, algo curioso, entre o momento da educação estadunidense e o momento da educação aqui, ou então do histórico do próprio Brasil, tá bom? Hoje vamos estar falando sobre John Dewey, que é um pedagogo, um filósofo americano que nasceu em 1859 e aos 15 anos já estava na universidade e aos 20 anos já estava exercendo a sua atividade docente. Ele não teve uma formação excepcional como qualquer outra pessoa, mas foi um homem comum no sentido de sua formação inicial, tá? Mas aí desenvolveu um pensamento aí, pelo menos propagou mais nos Estados Unidos, uma ideia que ficou conhecida como Escola Nova. A gente sabe, o histórico da Escola Nova veio um pouquinho antes disso aí. Alguns pensadores, psicólogos, alguns pedagogos já vinham sinalizando que era preciso mudar, tirar um pouquinho. Vinham tecendo críticas, na verdade, àquela escola mais tradicional, aí, conteudista, onde o professor era o centro de tudo. Mas em relação aos Estados Unidos, John Dewey foi o cara ali daquele momento, a pessoa que mais badalou sobre essa questão. E a gente vai observar uma questão interessante aí sobre esse contexto. Na época de John Dewey, que ele estava desenvolvendo as suas pesquisas, as suas ideias pedagógicas, os Estados Unidos estavam vivendo um contexto que era de... Isso se a gente pegar, por exemplo, 1861 a 1865, você tem guerra civil. Dessa guerra civil originou-se, na verdade, houve o fim da escravidão. E a partir daí os Estados Unidos eles terminam se industrializando. E quando o país se industrializa, ou qualquer região, há uma tendência muito grande que as pessoas que moram na zona rural, elas se aglomeram junto nessas fábricas, nesses locais mais populosos, mais desenvolvidos. Isso também aconteceu nos Estados Unidos. Assim, John Dewey propôs que tivesse uma alteração no currículo e esse currículo viesse atender essas pessoas que estavam saindo da zona rural, indo diretamente para a zona urbana, né? Com alguma disciplina, alguns ensinamentos que realmente questão de higiene e coisas semelhantes e tal, alguns detalhes, algumas disciplinas ali que fosse importante para que realmente ele conseguisse ser inserido naquela nova sociedade ali, na zona urbana, certo? Então, esse processo, ou essa ideia pedagógica, essa mudança de currículo é conhecida como americanização. E se a gente pegar esse modelo, realmente é algo que é interessante, esse pensamento, né? Não entrar no juízo de valor aqui, se era legal, se não era legal por outros aspectos, mas enfim, pelo menos a ideia em geral, sim, é legal. E aí a gente fazendo um comparativo com o Brasil, que ocorre no Brasil aqui na década de 50, 60, você tem também essa ideia das pessoas saírem da zona rural indo para a zona urbana. E só que, pelo contrário daquela americanização, você não tem uma política, assim, um currículo que venha atender essas pessoas que estão saindo aí da zona rural e indo para essa zona urbana, né? Então aí já é um problema que a gente precisa pensar sobre isso, nessa diferença, nesse detalhe, nessa curiosidade, nessa diferença entre os dois países e os dois momentos históricos aí, beleza? E aí quando você vai observar isso aí, você poderia dizer, não, mas o Paulo Freire, ele tentou isso aí em 1961, ele trabalhando lá com os cortadores de cana e tal, fez aquela alfabetização em 45 dias e tal, de umas 300 pessoas, me parece. Só que depois ele foi interrompido pela ditadura militar, só que ali era um projeto ainda bem pequeno. Então, a gente sabe que lá em 66, por assim, 1966, o próprio Paulo Freire, né, já teria ali umas 6 mil pessoas treinadas para tentar implantar aí essa metodologia, esse pensamento, essa forma de alfabetizar, a qual foi substituída depois aí pelo tal do Mobral, né, no período da ditadura civil-militar. Tranquilo? Então hoje era só esse paralelo aí, não vou entrar no juízo de valor, se isso era certo, se isso aí vai criar uma escola secundária para essas pessoas, e aí vai cair naquela crítica lá marxista da escola dual, né, que aí você tem uma escola para rico, escola para pobre, que existia na questão também lá no Império, você tem essa divisão também, uma escola superior um pouco melhor, uma escola secundária muito inferior, e assim vai. Mas enfim, o objetivo do vídeo era só fazer esse comparativo, mostrar esse detalhe histórico aí também, tá? Em vídeos posteriores eu vou estar explicando por que o Paulo Freire,
por ele ser um autor que valoriza muito essas classes populares, essa questão aí, a alfabetização dele é em cima desse ambiente, né? Por que que ele às vezes é aceito em países desenvolvidos, países chamados do norte? Então, em um vídeo, aí um momento desse, vou estar mostrando essa curiosidade também, beleza? Até o próximo vídeo, fui, valeu! Deixa o comentário, se inscreve no canal, verifica se você está inscrito no canal, porque às vezes o YouTube não está entregando os vídeos, beleza? Compartilha, se inscreve, deixa o comentário embaixo e a gente continua esse bate-papo aí, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!